graça e paz, Tita. Graça e paz, Rita. Graça e paz, Bidu. Graça e paz. Este é o dia que o Senhor nos... Ei, alegremos-nos no Senhor. Nós estamos nesse friozinho, mas sempre com um solzinho, né? Verdade, Rita. Assim tá bom, que tem um solzinho, qualquer coisa a gente dá um pulinho no sol, dá esquentadinha e depois volta, não é? Sim. Isso aí, você criança, como vocês estão? Olha, crianças bonitas do nosso Brasil varonil. Lindas crianças. Deus abençoe você, sua família, seus bichinhos, que tudo sejam abençoados pelo Senhor, não é? Amém. Amém. E agora nós vamos para a nossa viagem Missionária. que é para... São Cristóvão e Neves. Isso aí, São Cristóvão e Neves é o 8º menor país do mundo. A gente vai parar no 10º, tá bom? E depois vamos falar dos maiores. Aí depois a gente pensa o que vai falar, né? Verdade. Depois a gente pensa se vai continuar nos estados do Brasil, se a gente volta para os países. Só sei que a gente sempre vai estar falando de alguma curiosidade, não é? Vamos estar sempre viajando. Vamos estar sempre viajando. E essas duas ilhas, elas ficam no Mar do Caribe, na América Central. Em 1493, Cristóvão Colombo descobriu essas ilhas, que elas eram habitadas por índios caraíbas. Uau! É, mas só que os britânicos no século 17 conquistaram, teve uma guerra com o povo nativo de lá, acabou com a maioria deles e começaram a plantar cana-de-açúcar nessas ilhas. Xererita, legal, hein? E eles levaram africanos como escravos para lá para poder trabalhar. Hoje em dia, 94% dos habitantes da ilha são afro-americanos e 3% são europeus. Mas uma coisa... pouquíssimos europeus. Isso aí, mas uma coisa que eu achei muito legal, que 94,7% de lá são cristãos. Aí, legal, olha. Falta um pouquinho pro país ser 100%. É, falta um pouquinho. A gente vai orar para Deus continuar, né, abençoando eles. E esses países, essas duas ilhas juntas, tem 201 quilômetros quadrados. Lá eles têm o dólar do Caribe. Uau, que chique. E eles falam inglês. Boa. E as outras curiosidades eu vou deixar na descrição. E você clica lá e vai saber muito mais sobre Essas duas ilhas. isso aí, São Cristóvão e Neves. E agora nós vamos orar por elas, não é? Vamos. O Bidu vai orar, tá bom, Bidu? Ok. Então vai, Bidu, ora. Senhor Jesus, Pai querido, nesse momento eu quero te pedir por essas duas ilhas, São Cristóvão e Neves, que o Senhor venha abençoar rica e abundantemente esses países e essas ilhas. Em nome de Jesus. Amém, amém. E nós vamos para a lição de hoje, que é... Jesus mostra o milagre da provisão. E a memorinha são... Oh, meu Deus, segundo as suas riquezas, superará as nossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Filipenses 4,19, né? Isso aí. Isso aí, Jesus mostra o milagre da provisão. Provisão, o que é provisão? O que a gente vai falar sobre provisão? Provisão, Telerita, é prover alguma coisa que pode estar faltando. Isso aí, prover. Ele dá alguma coisa que está faltando, não é? Isso mesmo. Então Jesus, olha só, com Jesus na vida, Ele cuida de nós. A Bíblia fala que Ele nunca deixa faltar nada para os que confiam nele, pelas pessoas que são fiéis, não é? É bem assim.
história de hoje. Um dia, Jesus e os seus discípulos, Pedro, Jesus e os outros discípulos, foram para Cafarnaum. Só que quando chegou em Cafarnaum, eles tinham que pagar um imposto para entrar no templo. Aí quando Pedro foi na frente para saber, aí o moço falou assim, olha, você e Jesus tem que pagar o imposto. Por quê? Provavelmente os outros discípulos, eles eram menor de idade, não é? Isso aí. Então, só Jesus e Pedro que tinham uma idade assim maior, por isso que eles tinham que pagar imposto. Aí Pedro já estava voltando para falar para Jesus que eles precisavam de dinheiro para pagar o imposto. Só que Jesus, é Jesus, não é? É o Deus da provisão. Antes que a gente peça, Deus já está enviando. Ele já sabia o que Ele já sabia de tudo. Aí quando chegou, Jesus falou assim, Pedro, olha só, você vai ali, você vai pegar um peixe, você vai pescar, porque dentro desse peixe vai estar a provisão. Aí sabe o que aconteceu? Dentro do peixe estava a provisão, provavelmente, né? Dentro do peixe tinha uma moeda. Uau! O peixe engoliu a moeda, ficou guardando, ó, nadando, né? Uns peixinhos no fundo do mar, com uma moedinha lá. E Pedro pegou exatamente o peixe premiado. Nossa! E ele tirou a moeda, pagou o imposto dele e de Jesus. Uau, Tirito, que história! Que história. Então, uma vez Jesus falou assim para os seus discípulos, porque eles estavam meio assim, chateados com que o imposto estava muito caro, né? Aí ele falou, se a gente deve pagar imposto, a gente não deve pagar. Aí Deus falou assim, olha, dar a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, a gente não precisa se preocupar com nada, não é? Isso mesmo, Tirito. Porque se a gente é fiel, se a gente é uma pessoa justa, Deus vai prover todas as nossas necessidades. Um dia Jesus falou assim, você não precisa andar preocupado demais, né? Com o que você vai comer, com o que vai vestir, com o que vai vestir, porque Deus dá os alimentos para os passarinhos. E ele falou assim que nem Salomão, com toda essa riqueza, se veste tão bem como o lírio dos campos. Isso mesmo, Tirito. Então Deus é o nosso Pai. A Bíblia fala também, olha, se vocês que são maus sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o Senhor fará pelos seus filhos. Isso aí, olha só que coisa boa. Então, a nossa parte a gente sempre faz. A gente semeia, mas o crescimento da semente, quem é que dá? É Deus. É Deus, Ele que faz o nosso trabalho render, o nosso dinheiro render. Tudo que coloca nas suas mãos, nas nossas mãos, será abençoado, porque a chuva quem dá na nossa vida é o nosso Pai Celestial, não é? Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Então essa foi a história de hoje. E vamos para a pergunta, né? E qual será a pergunta? Onde Pedro encontrou a moeda para pagar o imposto? Adelita, facinha, hein? É muito fácil. Então manda a resposta pro meu zap, porque semana que vem vai ter sorteio, hein? Tá chegando. Tá chegando. Quem ainda não mandou, rever as lições desse mês. Manda a resposta pra mim, que semana que vem tem sorteio com um prêmio muito legal. Gente, não esqueça de curtir, compartilhar, falar do amor de Jesus pro seu coleguinha, porque Jesus na nossa vida é tudo de bom, não é? Muito bom! Então, gente, graça e paz e até a semana que vem! Beijo!